sua mãe, seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse: alguém, eis que estão ali fora tua mãe, teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Pode se aceitar, vamos para Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Para que nós verdadeiramente venhamos entender a família de Jesus. Porque ali, olha Deus, estava Jesus pregando e chegou a mãe dele, chegou os irmãos, chegou as irmãs, e olha Deus, os discípulos vieram a ele. Alguém veio a ele e disse: sua mãe está lá fora. Mas Jesus, olhando para seus discípulos, olhando para Pedro, olhando para Judas, para Tiago, para todos os seus discípulos, disse, abriu as suas mãos e disse: eis aqui a minha família. Porque a família, ó Deus, de Jesus, a família, ó Deus, de Jesus veio, ó Deus, para que viesse verdadeiramente levar para morar com ele no céu, é aquele que obedece a Deus. Nos dias de hoje estão pregando o evangelho equivocado. O evangelho onde diz que se você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, se você se batiza, se você participa da Santa Ceia, você já vai entrar para morar no céu. Esse evangelho, nos dias de hoje, é um evangelho falsificado, é um evangelho de fábulas. Porque para que primeiramente nós podemos verdadeiramente ser, para Deus, a família de Jesus, está escrito que todo aquele que obedece a Deus, aquele que está em desobediência, ele está apartado da graça de Jesus. Isso que nessa noite Deus quer passar para mim e para você. Pela misericórdia de Deus, muitas vezes Deus me leva a alguns lugares, meu Deus, leva para que eu venha verdadeiramente a analisar, para Deus, as circunstâncias de muitas denominações, de muitos cristãos, me leva em muitas igrejas para que eu venha aprender, para que eu venha poder pegar aquilo que eles estão fazendo de direito e guardar na tábua do meu coração, mas aquilo que Deus, pelo Espírito Santo, me revela, que está uma doutrina equivocada, eu coloco no saco furado e lanço fora. Porque o que nós temos que guardar é aquilo que aproveita para mim e para a sua alma. Nos dias de hoje estão pregando muitas doutrinas equivocadas. Eu estava, meu Deus, analisando alguns teólogos na internet, homens que têm, meu Deus, mais de 800 mil, 700 mil seguidores na internet, homens que são letrados, bacharelados, eles têm, meu Deus, professor de teologia, com doutrinas equivocadas, doutrinas onde eles vêm, meu Deus, pregar, meu Deus, que para entrar no céu, aquele que aceitou Jesus, passou pelo batismo, já está no céu. Mentirosos, filhos de Satanás são esses. Homens que estão levando muito à beira do abismo, porque como está escrito, se o cego e a outro cego, ambos cairão no precipício. Porque, irmãos, a letra mata, mas o Espírito que dá vida. Homens letrados que antes podia ser que eles ainda, meu Deus, compreendiam o dom de Deus, mas nos dias de hoje estão com doutrinas equivocadas. Porque caminharam pelo caminho da teologia, começaram a examinar as escrituras de Gênesis e Apocalipse e estão sendo enganados por seu coração. Veio a dizer sobre Salomão, porque Salomão comparou a Deus, os seios das mulheres como um cacho de uvas, que para eles tudo pode no leito conjugal. Demônios, prostitutos e adúlteros dessa terra. Salomão, ele se levou, a Deus, ele tinha mais de 700 mulheres e quase 1000 concubinas. Salomão, o que levou Salomão ao fracasso e ele quase perdeu a salvação, foi
no Evangelho de Jesus. Nós estamos na época da graça, onde é constituída a igreja. Na época de Salomão, a igreja não estava constituída. Demônios estão levando o mundo ao caminho do erro. Salomão foi enganado. Salomão, ele chegou a Deus adorar outros ídolos. Salomão, Deus conversava com ele pessoalmente, e ele se deixou levar pelas mulheres, para aquelas mulheres que ele tomou daquelas nações, vieram corromper o coração de Salomão. Nem tudo aquilo, irmãos, que nós vimos, Deus, buscar da palavra de Deus, nós temos que levar. Quer dizer que Davi adulterou, nós vamos também adulterar como Davi? Será que tudo que está escrito na Bíblia, Deus, nós temos que levar para, Deus, viver? Ou muitas coisas são exemplo para que nós não venhamos a fazê-las? Esse é o problema. A palavra de Deus, ela ensina a nós caminhar pelo caminho da santidade e mostra também o caminho da ruína para mim e para a sua alma. Nós temos que saber entender aquilo que é proveitoso para nós e aquilo que não é proveitoso. Nós temos que olhar para a queda dos homens de Deus e para também quando eles se levantaram, para que nós não venhamos também cair no engano do pecado. Olhar, Deus, para aquelas palavras de Salomão, que ele compara algumas comparações dos livros Eclesiastes, dos Provérbios, e tomaram, Deus, para doutrinar a igreja. Mas a igreja é doutrinada conforme o apóstolo Paulo. Sodomitas, demônios que estão fazendo, Deus, e suas mulheres como meretrizes no dia de hoje, pegando, Deus, muitas coisas, fábulas, muitos enganos do pecado e colocando na igreja. Quantas denominações e quantos cristãos que dizem que dentro do quarto pode tudo? Será que pode tudo mesmo? Ou estão se encaixando como sodomitas? Estão se encaixando, Deus, como aquela geração adulta de Sodoma e Gomorra, que até os anjos do céu querendo permitir, quando foram, Deus, enviados a Ló, eles querendo ter relação com os anjos do Senhor. Será que isso, Deus, é evangelho ou é fatos? Dizem que o evangelho é Deus, é o evangelho que pela graça sois salvos. Mas hoje nós vamos ver que aquele que está no pecado, ele se encontra apartado da graça. Porque a graça, é aquilo que nós não merecemos. A graça é um bem que nós não merecemos. É um bem merecido. Mas Deus dá a nós pela misericórdia. Mas, irmãos, Deus não leva em conta nem o tempo da minha ignorância, nem da sua ignorância. Mas que nós devemos aprender para que não venhamos cair no engano do pecado. Jesus quer nos ensinar. Somos pecadores, sim, mas que nós devemos conhecer a palavra para que nós devemos encontrar o nosso erro, para que nós devemos examinar e corrigir nossa vida. Porque se nós continuarmos na vida de pecado, naquele dia ficaremos de fora dos céus. E a chance para entrar no céu é única. Não vai ter segunda chance. Quantos nos dias de hoje estão, Deus, queimando, Deus? Quantos estão atormentados nos dias de hoje? Como aquele rico, Deus, que estava ali, Deus, ser atormentado. Quantos estão nos dias de hoje querendo voltar, mas não tem mais chance, Deus? Por quê? Foram enganados pelo seu próprio coração, foram enganados por esses demônios, esses lobos vestidos de pastores, que é o que mais tem nos dias de hoje, dizendo que pode tudo, dizendo que o casal pode tudo, que o jovem pode ficar na fornicação, se os fornicados não entram no reino do céu. Não existe namoro de jovens. O namoro do jovem, Deus, é um conversar com o outro para que um venha conhecer o outro, para que ele possa, Deus, seguir, Deus, noivar e casar. Isso é um namoro verdadeiro. Porque infelizmente se a pessoa morrer, meio a fornicação, meio, Deus, o abraçamento, porque Paulo diz que é melhor casar do que se abraçar. Vamos vigiar para que não venha ser enganado. Vamos aqui mais à frente, para que nós venhamos entender que onde abundou a graça, não pode abundar o pecado. Porque a graça nós temos que caminhar uma novidade de vida. No livro de Romanos 6, tomar muito cuidado, meus irmãos, que nos dias de hoje está muito difícil. Nós temos que estar aqui para pregar a verdade, doa quem doer. Porque a verdade, só a verdade pode libertar, só a verdade pode produzir a mim e você para morar no céu. Aos Romanos 6, versículo 1 diz assim:
Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? É uma pergunta. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Uma vida nova em Cristo. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que torcia para time de futebol, que ele estava no caminho da idolatria dos times de futebol, ele não torce mais. Aquele que via nos domingos a Fórmula 1 e era amante do automobilismo, ele não é mais amante do automobilismo. Aquele que se prostituía não é mais um prostituto. Aquele que era um fornicário não é mais um fornicário. Aquele que andava enganando o seu próximo não engana mais. Aquele que andava, glória a Deus, na roda dos escarnecedores, dentro dos botecos, ele para de caminhar lá. Porque, glória a Deus, nós não podemos se ajuntar na roda dos escarnecedores, mas nós temos que buscar uma novidade de vida, uma vida de santidade em quem? Em Cristo Jesus. Isso é que está acontecendo nessa congregação. Eles pegam a palavra, só pegam bênção, prosperidade, e não pregam o que importa. O que importa para mim e para você, irmãos, é o que? É conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Não a fábula. Fábula não engana, fábula só serve para enganar as pessoas. O que pode libertar o homem é a verdade. Para que você seja verdadeiramente parte do corpo de Cristo, vocês têm que andar numa novidade de vida. Não é eu que digo, mas é a palavra de Deus que ele disse nesta noite. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, quando a viver, vive para Deus. Que nós temos que morrer para o pecado, para viver para Deus. Glórias a Deus. Se Deus é santo, importa que nós também sejamos santos para habitar no céu. Isso é o preço da graça, que é uma bênção merecida para mim e para você. Essa bênção que nós vamos receber é uma bênção merecida, porque todos somos pecadores e nós éramos restituídos de Deus, mas através de Jesus nós nascemos uma novidade de vida. Através de Jesus, ele veio pagar a fiança, essa série de pecado que eu antes tinha, que você antes tinha, ele veio rasgá-la para que nós vamos morar no céu. Mas para que eu e você vá morar no céu, nós também temos que nascer de novo na novidade de vida. O homem velho morreu. Não tem como eu ser cristão e o homem velho deve viver na minha vida. O homem velho tem que morrer para que eu venha nascer em Cristo. É como uma semente. Uma semente que ela germinar na terra, você planta a semente, ela vai morrer para depois ela brotar. Nós também, para que nós venhamos estar em Cristo, nós temos que morrer para o mundo, para nascer em Jesus Cristo. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
para a lei obedecerdes em suas consciências, que o pecado não venha mais dominar nem a mim nem a você, meus irmãos. Nós temos que ser dominados e guiados pelo Espírito, o Espírito de liberdade que nos dá, para Deus, a liberdade de caminhar para o céu, mas que o pecado não venha mais nos dominar. O que acontece no dia de hoje é que as pessoas estão nas congregações, mas ainda estão sendo dominadas pelo pecado, e esse domínio tem que ser tirado, mas que nascendo uma novidade de vida, que a velha criatura morreu e o novo homem nasceu. Por isso estão nas congregações, continuam indo para a praia, andando de biquíni pelado na praia, andando as mulheres e deitando na areia, em posições que não é nem lícito falar, de formas estranhas, porque ainda estão vivos no pecado. O velho homem não morreu, ainda estão ainda o velho homem vivo. E quando o velho homem não morrer, não dá para nascer Cristo nem na minha nem na sua vida. Porque muitos não se libertam do álcool, não se libertam do tabagismo, porque a velha criatura está viva. Nós temos que morrer para que verdadeiramente nós venhamos nascer em Cristo Jesus. 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O homem é Deus que está, a Deus, no ato de Deus de prostituição. O homem que está tendo relação de qualquer maneira com a sua esposa. O homem que está andando de shorts na rua. O homem que está andando sem camisa na rua. O homem que está verdadeiramente pegando os seus membros e colocando como ato de pecado de prostituição. Todo o nosso corpo que seja santo, para que Deus venha achar, a Deus, verdadeiramente graça em nós. Porque corpo, alma e espírito, nós temos que estar preparados para morar no céu. Muitos vão perecer porque estão despreparados, porque estão enganando nas congregações, estão levando as pessoas no caminho do erro. Como que o céu de Deus, se nós somos templo do Espírito Santo, se Jesus ele quer habitar entre nós, nós somos vaso de barro, para que a glória de Deus venha morar entre nós. Jesus nos chamou nós para que devemos ser vaso de desonra, mas ser um vaso de honra para Deus. Agora o homem serve de Deus, anda na rua sem camisa, mostrando o seu corpo, anda, aleluia, na rua, aleluia, de shorts, muitas vezes shorts que não dá nem um palco. Mulheres cristãs que andam mostrando os seus seios na rua, mostrando os seus membros, mostrando suas pernas, está apresentando os seus membros de que maneira para Deus? Como instrumento de pecado ou como instrumento de santidade? Aí dizem que não tem a base bíblica, que é os costumes. Vamos repetir. 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentei a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque aquele que não está em Cristo, ele está morto. Se você é um cristão, você tem que andar diferente do mundo. Você tem que se apresentar entre os mortos como vivo em Cristo. Porque Jesus é a vida, e a santidade é a vida. Mas o pecado ele gera morte, a iniquidade gera morte, a prostituição dessa terra leva à morte. Nós temos que se apresentar como vivos. Mas os cristãos do dia de hoje, nós passamos por cristão, a pessoa da paz do Senhor, não sei nem quem é. Não tem semblante de cristão, não tem traje de cristão, não tem aparência de cristão, parece mais com o mundo do que um servo de Deus. Será que está certo ou está fora da palavra? Glória a Deus. Não precisa ser muito bom entendedor, meu irmão, para entender essas palavras, mas que nós devemos abrir o coração para que vai morar no céu. Porque aquele que fechar o seu coração, infelizmente, irmão, naquele dia onde todos prestarão conta de suas obras perante o tribunal de Cristo, ficará de fora, meus irmãos. Vamos verdadeiramente mudar, vamos verdadeiramente se transformar. Mas como, irmãos? Conhecendo a verdade. Por que muitos cristãos estão nas congregações e não mudam? Porque os pastores não ensinam.
Eu nem culpo as ovelhas, eu culpo mais os bobos que estão em cima do altar ensinando as pessoas de qualquer maneira. Vão para a igreja para comer bolo, vão para a igreja para tomar refrigerante, em vez de ouvir a palavra de Deus, que é o mais importante, porque a palavra de Deus é luz para o meu caminho, é lâmpada para os nossos pés. Vamos verdadeiramente estar estruturado e firmado na palavra, porque é só a palavra que é capaz de mudar o homem, só a palavra que pode transformar a mim e a você, para que nós venhamos morar no céu, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? A pergunta. De modo nenhum. Não está mandando ninguém pecar. Pois que pecamos por não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. 16. Não sabeis vós que quem vos apresentar, que apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se você é servo do pecado, você é filho de Satanás. O seu Senhor, você irá para onde o seu Senhor está. Se você continua caminhando no ato do pecado, continua nos prazeres desse mundo, porque aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Se você continua participando das coisas dessa terra, você entrará pelo mesmo castigo que a terra passará e que Satanás passará. O Senhor quem é? É Jesus, irá para o céu. O seu Senhor é o mundo. Quem é o dono do mundo? Quem é o príncipe desse século? É Satanás. Você irá com ele para queimar por toda a eternidade. Mas, 17, mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aquele que é liberto do pecado é servo da justiça. Mas o que está levando muitos ao caminho do engano? A forma de doutrina que aprende, meus irmãos. Estão aprendendo uma doutrina de fábula, uma doutrina de pecado, onde tudo pode, onde Deus só quer o coração, pode se pintar, pode colocar brinco, pode usar seu corpo como instrumento de iniquidade. Naquele grande dia, aquele que destruiu o corpo também Deus o destruirá. Tome cuidado, meus irmãos. É palavra, é Bíblia. Eu não prego de mim, mas eu prego o que está escrito na Santa Escritura, porque eu não posso pegar um versículo e fazer o que estou fazendo, distorcendo toda a palavra e dando para as pessoas comer. Infelizmente, se não abrir o olho, vão passar toda a eternidade queimando no fogo do inferno, para que venha refletir de tudo que vão aprender essa noite. XIX. Falo como homem, pela franqueza pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresenteis os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Que Paulo estava dizendo aos romanos, antes que apresentavam os seus membros para a imundícia, para o pecado, agora que foram chamados para ser filhos de Deus, agora que foram chamados para ser servos de Jesus, que não venham mais apresentar seu corpo para a imundícia, que não venham mais apresentar seu corpo para o pecado, mas que venham apresentar seu corpo para a justiça, para a santidade em Cristo Jesus. No 20, porque quando ereis servos do pecado, estáis livres da justiça. Quem está no pecado, nada é pecado. Para quem está no mundo, tudo que está fazendo está certo. Olha o que diz no 20: porque quando ereis servos do pecado,
estáis livres da justiça. E quando, agora no 20, e que fruto tinheis, então, das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Aquele que se encontra na injustiça, aquele que faz todas as coisas e acha que tudo está certo, o final será a morte, será a condenação da segunda morte. Porque o pior não é passar pela primeira morte, o pior é a morte da alma, onde será lançado por Satanás e a terça parte dos demônios que estão com ele no inferno por toda a eternidade. Não um dia nem dois, mas toda a eternidade. Versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Se o meu e o seu Senhor é Jesus, estaremos com Ele nos altos céus. Mas se o nosso Senhor for o mundo, continuamos nas práticas do pecado, achando que nada é pecado, achando que podemos fazer o que nós quisermos no nosso corpo, achando que nós podemos verdadeiramente desfrutar dessa terra, continue desfrutando, porque naquele grande dia verá quem está certo e quem está errado. Abrir os olhos, meus irmãos, porque é a Bíblia. A Bíblia diz que aquele que continua no pecado é servo do pecado e da morte. Quem está na morte é Satanás, porque ele já foi condenado à morte. Os anjos que estão com ele, que são anjos caídos, que hoje são demônios, estão condenando na morte, mas eu e você ainda tem chance de salvação para a sua alma. Vamos vigiar, vamos caminhar pelo caminho da santidade, da justiça e da verdade, porque só a justiça pode verdadeiramente ir morar no céu. Porque aquele que caminha segundo a injustiça, aquele que acha que nada é pecado, esses infelizmente provarão da dor da segunda morte. Porque por aquele que está no pecado, nada é pecado, mas aquele que é santo, tudo é pecado. Vamos vigiar, porque a santidade nos leva, ó Deus, a nos Deus, corrigir. A santidade nos leva a nos ajustar. A santidade nos leva a ficar, ó Deus, verdadeiramente atentos na vigilância, para que não venha cair no engano do pecado. Porque o pecado, ó Deus, tem seguido o homem desde o jardim do Éden. Mas por quê? Falta de vigilância. Vamos vigiar para que não venha perecer o dano da segunda morte. Porque a palavra é bem clara. Onde apontou a graça, o pecado não pode mais viver em nós. Mas nós vamos caminhar numa novidade de vida, numa vida de santidade, não caindo na balela desses que dizem por aí que aceitam Jesus como o único suficiente salvador de sua vida, já está justificado. Mas não. A justificação, irmão, não é por aceitar Jesus. A justificação, irmãos, é por você seguir a Jesus. Porque o que está escrito: aquele que vier após mim, pegue sua cruz e siga. Aí vai seguir Jesus, santo como Jesus foi. No pecado, não. A pessoa que está no pecado está seguindo a Satanás, meu irmão. Temos que tomar cuidado. Isso é o engano dos dias de hoje. E nos dias de hoje tem mais fala do que verdade. Por que essa igreja está vazia? Porque aqui está a verdade, irmãos. Porque tem base bíblica, tem. A porta é estreita e o caminho apertado. Poucos passarão por ela. Mas largo e espaçoso é o caminho onde muitos vão buscar, mas vai conduzir à perdição da sua alma. Abrir as portas, dizendo que você aceitou Jesus, está bom, batizou, está bom. Muitas vezes batiza a pessoa dentro da igreja para poder não gastar dinheiro para levar no rio para submergir a pessoa na água, para não gastar o cofre da igreja, porque ele só quer dinheiro. Não quer alugar um carro, não quer levar as pessoas para poder batizar como Jesus foi batizado, no Jordão, ou no rio de água corrente, não. Mas é uma igreja, a pessoa não conseguiu nem submergir todo o corpo. E o que vai acontecer naquele dia, meu irmão? Com essas vidas vai tudo perecer, vai para o inferno.
Por que, irmãos? Tem base bíblica? Errais porque não examinar a Escritura. Estão pregando balela, estão pregando fábula, e as pessoas estão comendo e não estão lendo a Bíblia. Para examinar se o que o pastor está pregando é verdade ou mentira. Naquele dia ficarão de fora, porque a Bíblia não dá brecha, irmão, para poder você depois chegar perante a Deus e querer justificar. Não existe. Está escrito que naquele grande dia todos os joelhos se dobrarão e confessarão a Deus. Mas não está escrito que ninguém vai chegar. Ah, não, Senhor, não tive chance. Ah, não, Senhor, não. Está escrito que aquele que estava, meu Deus, na boca, ele ficou mudo. Lá você vai ouvir, vai passar a sua vida todinho nos livros. Abrirão os livros das obras. Olha, irmão, tal dia você foi na igreja, aceitou Jesus, tal dia você foi batizado, só que você verdadeiramente continua no pecado, inferno. Aí vai estar outro irmão que chegou lá. Irmão João, tal dia você aceitou, você seguiu a sua doutrina, você era pecador, você era um cachaceiro, você era um fornicário, você era, Deus, um adúltero, mas você se arrependeu e você parou de praticar e agora você está justificado por Jesus. Jesus te justifica. Mas aquele que está no pecado não pode ser justificado por Jesus, porque o seu Senhor não é Jesus. Ele não é servo de Cristo, ele é servo de Satanás. Porque Satanás, ele é o filho da perdição. Se o seu servo é o diabo, seguirá com ele para a condenação. Se você é servo de Jesus, seguirá para ele para a vida eterna. Essa é a escolha minha e sua nessa noite. Eu creio que são palavras que Deus vem abrir o meu e o seu olho, porque muitas vezes nós pecamos, muitas vezes sem saber. Mas por isso que Deus, ele tem trazido nessa igrejinha pequena a palavra de Deus pura e genuína, porque nós temos que seguir a doutrina de Cristo, a doutrina dada pelo Santo Espírito, para que nós devemos passar pela porta. Porque muitos naquele dia que estão caminhando pelo caminho paralelo vão chegar e vão dizer: Senhor, comíamos, bebíamos, pregamos a palavra, expulsamos o demônio em teu nome, ajudamos o órfão a viúva necessitada. Jesus olhará para ele e dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque nos conheço, porque praticais iniquidade. Profetizaram, pregaram, ajudaram as almas, mas continuaram no caminho da iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? É um pecado que se tornou comum nas congregações de hoje. A pessoa está pecando e acha que não é pecado. Isso é iniquidade. É um pecado que não gera arrependimento. Eles estão no caminho do pecado, mas não se arrepende dele, acha que é normal, acha que pode tudo, acha que pode fazer de tudo, pode continuar torcendo para o Coringão e vai para o céu, acha que pode continuar torcendo para muitas coisas e vai para o céu. Então lá, dizendo que ama Corinthians, você tem que amar a Deus, amar a Jesus de todo o coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Seu adúltero e sua adúltera, se arrependa, porque o dia do Senhor chegou para mim e para você. Quanto é tempo e a salvação para mim e para a sua alma. Jesus nessa noite está, Deus, te alertando para que você venha acordar, porque o dia do Senhor chegou para nós. Porque num piscar de olhos Jesus pode voltar, e o que será de mim e da sua alma? Se nós não se arrependermos, nós vamos para o inferno. Jesus não quer. Deus não tem prazer na morte de ninguém, meus irmãos. O homem vai para o inferno porque verdadeiramente muitos estão sendo enganados, muitos conhecem a verdade e não querem verdadeiramente praticar, e muitos, irmãos, estão no mundo e não estão dando crédito à palavra, mas a palavra está sendo pregada. Vamos vigiar, meus irmãos, porque Jesus morreu, Deus olhou para todos nós pecadores, e em vez de ele nos matar, ele deu seu filho por mim. Ele deu seu filho por você, para que não viesse cair a mão de Deus sobre a raça humana. Deus deu seu filho unigênito para morrer por mim e por você, para que você não venha provar a dor da segunda morte. Isso é o amor que Deus tem por mim, meu irmão, já foi demonstrado. Agora, dia de juízo, está escrito: aquele que não achar o nome escrito no livro da vida, Deus virará as costas e será abandono de sua face por toda a eternidade. Sabe o que é isso? Você passará a eternidade queimando lago de fogo, pedindo perdão, pedindo uma nova chance, mas Deus não te ouvirá, meus irmãos. Você está rejeitando a verdade hoje, naquele dia Deus te rejeitará. Deus é amor? É, mas também Ele é justiça e fogo consumidor. Isso não prega.
Satanás, ele é esperto. Ele não pôde tirar os cristãos da igreja. Sabe o que ele fez? Ele entrou dentro da igreja. Satanás colocou terra e está dentro da igreja, meus irmãos. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Tem mais? Tem. Ministro de justiça que enganarão até os escolhidos. O que mais tem é o que está acontecendo no dia de hoje. Quantos ministros de Satanás, onde Satanás está montado, os demônios estão montados em cima dos ombros dos pregadores e está soprando tudo que eles vão falar para o povo. E são palavras bonitas. Só que palavras bonitas não vai levar eu nem você para o céu. O que vai levar eu e você para o céu é a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a cada um nessa noite. Estamos para abrir outra igreja no interior de São Paulo. E é no mesmo parâmetro da verdade. Que Deus abençoe a cada um. Essa obra vai crescer, meus irmãos. E eu creio. Deus tem uma grande obra para mim e para você. Estamos pagando o preço? Estamos. Porque todos os dias somos tribulados. Todos os dias somos afligidos, mas nunca vencidos. Porque maior aquele que está com nós do que aquele que está no mundo. E é Jesus Cristo, Filho de Deus. Abençoa cada um. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.